Mateus 18, 16. 18, 16. Vamos ler apenas a parte final. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Vamos ainda à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e também a parte final do verso 1. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. E ainda o último verso, no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, também a última parte. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar. Senhor, somos tão agradecidos por podermos nos reunir no Teu nome nessa manhã, nome que está acima de todo nome. Nós te rogamos que nos cubras com Teu nome vitorioso e promovas entre nós um ambiente genuinamente espiritual, no qual o Senhor mesmo possa passear e andar entre nós, ministrar aos nossos corações. Teu é o reino, o poder e a glória. Nos dispomos em Tuas mãos, Senhor. Esperamos na Tua graça, fidelidade, misericórdia e unção. Em nome do Senhor oramos. Amém. Nós lemos esses 3 versos porque vamos buscar hoje no Novo Testamento, de forma panorâmica, esse tríplice testemunho a respeito do eterno propósito de Deus. Para que o Espírito Santo deixasse firme qual é o eterno propósito de Deus, há, graças ao Senhor, um tríplice testemunho no Novo Testamento a respeito da abrangência e do significado desse sublime e eterno propósito. 2 versículos, um de Mateus e um de Coríntios, nos dizem que há um princípio derivado de Deus, para que toda questão, todo assunto seja decidido baseado nesse duplo ou tríplice testemunho. O livro de Eclesiastes enfatiza dizendo que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Se conhecemos bem o nosso Novo Testamento, nós sabemos que, em particular, Deus usou 3 homens para que desse um testemunho tríplice, fundamentado, inequívoco, a respeito do seu eterno propósito. E esses 3 vasos foram Pedro, Paulo e João. Cada um deles foi forjado de uma maneira particular para realçar uma faceta a respeito desse eterno propósito de Deus de forma mais específica. Então, quando estudamos Paulo fala sobre o templo espiritual de Deus, Paulo fala sobre a família de Deus, Paulo fala sobre a noiva de Cristo, mas Paulo enfatiza o corpo de Cristo. Não há nenhuma dúvida. A ênfase particular de Paulo é definitivamente o corpo de Cristo. É a sua maior ênfase. Quando estudamos Pedro, também não temos nenhuma dúvida. Pedro enfatiza em particular o templo espiritual de Deus, um templo de pedras vivas, como ele diz na sua epístola. E quando estudamos João, também não temos nenhuma dúvida. João enfatiza a família espiritual de Deus. Então, a ênfase particular, por ordem, que vamos examinar nessa sessão, a ênfase particular de Pedro é o templo espiritual de Deus. A ênfase particular de Paulo é o corpo de Cristo. E a ênfase particular de João é a família de Deus. A forma como esse tríplice testemunho foi dado
é tão maravilhosa que quando nós reunimos essas três ênfases, nós temos um quadro magnífico a respeito do tema de toda essa nossa conferência: o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Quando estudamos esses três focos, mais um aspecto fica claro para nós e brilha de uma maneira especial. Se nós conhecemos o Deus da Bíblia, nós sabemos que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus triuno, um Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas inseparáveis, em uma única essência divina. Quando no propósito eterno de Deus a ênfase de João é vista, então nós começamos com o Pai. Deus, o Pai, planejou desde a eternidade no seu coração em ter uma família de filhos, porque Ele é o Pai do Filho unigênito, que por meio do Filho unigênito planejou ter uma família de filhos iguais ao seu Filho unigênito. Então Ele fez o seu Filho unigênito o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é a ênfase particular de João, e tem a ver em particular com a satisfação do coração de Deus o Pai. Aí vamos para o segundo aspecto. Também há necessidade da satisfação do coração de Deus o Filho. Então, para que o coração de Deus o Filho fosse satisfeito, Deus, em seu propósito eterno, planejou dar a ele um corpo, que também seria sua noiva. E através desse corpo, que é a ênfase particular de Paulo, o Filho poderia se unir eternamente e se expressar. Essa é a ênfase particular do corpo, expressão. E então o Filho estaria satisfeito. Mas ainda temos o Espírito Santo, que é Deus com Deus. Para a satisfação do Espírito Santo, pessoa divina, desde a eternidade Deus planejou que o Espírito Santo tivesse um templo espiritual de pedras vivas, no qual ele pudesse habitar. Então, Paulo, fazendo uma menção desse fato, nos versos finais do capítulo 2 de Efésios, ele diz que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Pedro também dá essa ênfase particular, essa ênfase é dele, particularmente de Pedro. Ele vai dizer que nós estamos sendo edificados com pedras que vivem, um templo espiritual. Então, quando reunimos essas três ênfases, nós temos um fundamentado tríplice testemunho. A Trindade estará satisfeita quando o eterno propósito de Deus for arrematado. Esse propósito eterno teve o seu fundamento e a sua segurança lançada na história há quase 2000 anos atrás, quando o Verbo, que é Deus mesmo, com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele é a segurança e a garantia de que o propósito de Deus seria estabelecido e concretizado. Por isso, como já falamos, ele é revelado no livro de Apocalipse como o cordeiro que se assenta no trono e como o leão da tribo de Judá, ao mesmo tempo que toma o livro nas suas mãos e desata os seus 7 selos. Já dissemos que quando João vê aquela cena, há 60 anos mais ou menos depois da morte, da ressurreição, da ascensão, da entronização de Cristo, mais ou menos 60 anos, João tem como o privilégio, capítulo 4 de Apocalipse, verso 1, de ter o céu aberto e aquela voz que diz para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que têm que acontecer. Que palavras! João teve o privilégio de ter a cena celestial aberta e receber um convite para ele entrar. Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que têm que suceder. Não é exatamente devem suceder, no sentido de possibilidade, mas tem que suceder. Por que elas têm que suceder? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E esse foi o motivo do choro de João antes de ter essa revelação. Quando ele já tinha entrado
quando ele já tinha visto o trono, capítulo 4 de Apocalipse, quando ele já tinha visto 4 seres viventes, quando ele já tinha visto 24 anciãos, quando ele já tinha visto até um cântico de glória daqueles 24 anciãos tirando suas coroas e depositando aos pés daquele que se assenta no trono, então ele ainda passa por essa dificuldade nessa cena espiritual. Ele vê que havia algo ali que teria que acontecer para que esse propósito de Deus fosse levado a cabo. Aquilo que Deus iria dar a João conhecer fosse realmente aberto. João viu que toda a revelação que o Senhor o chamou para receber estava condicionada à abertura daqueles livros, ou daquele livro, e o desatar daqueles selos. Tanto é que ele vai descrevendo o desatar dos selos um a um. O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, até o 7º selo, então as trombetas, então as taças, o desatar dos selos e o abrir do livro. Então, anteriormente a isso, ele diz: eu chorava muito. Que expressão mais interessante, porque ninguém foi achado digno. A pergunta aqui seria: sobre os ombros de quem estará a abertura, a concretização, a finalização, a certeza, a segurança do cumprimento desse eterno propósito de Deus em Cristo? Então, ali se apresenta o cordeiro, toma o livro e começa a abrir os seus selos. E João vai tendo o privilégio de receber a revelação que o Pai deu ao Filho. Muito maravilhoso aquele livro de Apocalipse, dizendo: revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu. O livro do Apocalipse é uma revelação do Pai eterno para o Filho eterno, a respeito do que seria esse cumprimento do eterno propósito de Deus. E não poderia terminar de outra maneira. Termina com aquelas bodas maravilhosas. Inicia ali no capítulo 19: bem-aventurados que são chamados para a ceia, para as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isso já no capítulo 19. E no capítulo 21 e 22 nós temos a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. E mais uma vez no livro, para ver essa última cena, João de novo é chamado com um novo vem para aqui. Aquele então visse aquela cidade nupcial, a Nova Jerusalém. Então João tem uma clareza tão grande nesse assunto de Deus o Pai e a família de Deus de muitos filhos. Ele vai dizer no livro do Apocalipse que Deus estenderá seu tabernáculo sobre eles. Eles serão filhos de Deus, eles serão servos de Deus, eles contemplarão sua face, eles o servirão, nas suas frontes estará escrito o nome dele. Que clareza! 5 livros: seu Evangelho, suas 3 epístolas e o seu Apocalipse de João. A ênfase dele é a união com Cristo, o Pai e os seus muitos filhos no Filho, em Cristo. Então, nós vamos buscar, com a ajuda do Senhor, examinar essas 3 ênfases nessa primeira sessão, para que então possamos concluir na próxima com algo a respeito do significado bíblico de revelação. Penso que seria importante ainda de concluirmos esse assunto, de finalizarmos com isso. O que é revelação? O que a revelação deve produzir em nós? Então, deixaremos esse passo para a última sessão. Então vamos buscar, mesmo que panoramicamente, esperando no Senhor, nessa sessão, olharmos um pouco das 3 ênfases. Então vamos começar com Pedro. Para cada um desses vasos, nós temos que atentar para o primeiro encontro. A chamada lei da primeira menção, ela é fundamental para o entendimento das Escrituras. Todas as vezes que uma palavra, todas as vezes que uma verdade, uma ideia, um conceito, uma revelação é mencionada a primeira vez na Bíblia, ela estabelece o princípio para todas as outras menções. E o motivo disso é muito simples. O Espírito Santo é o melhor e maior mestre.
E é assim que se ensina. Quando o assunto é mencionado a primeira vez, ali está todo o conceito, ali está todo o germe, toda a semente. E a partir dali as outras menções são desdobramentos daquilo que já foi dado. Então, seguindo esse princípio, qual foi o primeiro encontro de Simão com o Senhor? João capítulo 1. Se você abrir aí, para ganharmos tempo, nós não vamos ler, mas você pode seguir João capítulo 1, a partir do verso 29. Quando João Batista, primeiro, se apresenta às margens do Jordão, digamos, estende o seu dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Então, dois de seus discípulos, conforme registrado aí, eles deixam esse, vamos chamar de discipulado a João Batista, e eles passam a seguir Jesus. Porque João tem a consciência que ele não é o noivo, mas que ele é o amigo do noivo, e que se alegra com a voz do noivo. Então, na verdade, João Batista, nosso Senhor disse dele que, nascido de mulher, ninguém é maior do que João, e também que ele é o maior profeta, porque ele foi o precursor do Filho, do Verbo encarnado. Embora João não tivesse realizado nenhum milagre, veja que coisas interessantes, mas ele nos dá um modelo de serviço, ou se quiser de ministério, tão importante. Na medida em que João falava de Cristo, apontava para Cristo e dizia: eis o Cordeiro de Deus, sabe o que acontecia com ele? Ele perdia todos os seus discípulos. Isso é ministério cristão. Nós não temos discípulos, nós somos cooperadores em fazer discípulos do nosso Mestre. Todos somos discípulos de Cristo. Então João apontou o Senhor Jesus pela primeira vez: eis o Cordeiro de Deus. Dois dos seus discípulos foram atrás dele. E então, se você montar o quadro dessa cena do que está ocorrendo aí, ela também é muito especial. O Senhor possivelmente segue seu caminho e ele se dá conta de quem tem dois o seguindo, dois atrás dele. Então digamos que o Senhor olha assim para trás, vê aqueles dois e faz uma pergunta para eles: o que vocês querem? E eles respondem a pergunta do Senhor com outra pergunta. Mas primeiro vamos ver essa pergunta do Senhor. Aí no nosso registro nós temos a expressão: que buscais? Está aí no seu texto. Ou o que quer? Podemos imaginar se o Senhor fizesse essa pergunta para nós, o que será que nós responderíamos? Ah, Senhor, eu quero tanta coisa que eu não sei nem onde começar. Abençoa minha casa, minha vida, meu trabalho, meu filho, meu pai, meus negócios. O que queres? Que pergunta é essa, não é? Como as perguntas do Senhor são sondadoras, irmãos. Como Ele quer atingir o âmago do nosso coração. Ele quer saber o que está no nosso coração. Mas Ele já sabe, mas Ele quer saber. Quando Ele pergunta para Adão: onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava, irmão? Ele quer que Adão veja sua própria condição e se exponha diante dele. Ah, se ele dissesse: Senhor, eu estou aqui, que horrível pecado eu cometi. Mas ele disse: Senhor, essa mulher que o Senhor me deu. Não foi assim? Então, quando o Senhor olhou para os seus discípulos e disse: o que queres? Eles responderam, graças ao Senhor, eles responderam de uma maneira eficiente. Eles responderam uma outra pergunta: onde moras? Em outras palavras, eles estão dizendo: queremos estar contigo, queremos a ti. Onde assistes? Então o nosso Senhor, vendo o que eles queriam, Ele consente com eles e diz assim: vinde e vede. Tão objetivo é nosso Senhor, não tem nenhum discurso aqui. Vinde, vede. E o texto vai dizer: e foram com ele, sendo esta a hora, mais ou menos a hora 10ª. André, o irmão de Simão, era um dos discípulos que seguiu Jesus. O nome do outro foi omitido, porque é João. João omite o seu nome em todo o seu evangelho. Ele se chama de o outro discípulo, ou se chama de o discípulo a quem Jesus amava, omitindo seu nome. Então esses dois discípulos de João Batista são André e João.
Então é dito ainda aí no texto que André conduz o seu irmão Simão a Jesus. Esse é o primeiro encontro então. Aí chegamos. Quando Jesus olha para Simão, de novo, ele é tão direto, sem discursos, tão objetivo. Ele diz duas frases: tu és Simão, tu serás Cefas. Que maravilha, irmãos. Em germe, nesse primeiro encontro, tudo que Deus faria com Simão, tudo que o Senhor Jesus faria com Simão, já está explícito. Quanto a ti, Simão, tu és instável. Esse é o significado da palavra Simão. Tu és instável. Tu és temperamental. Tu és Simão. Mas tu serás Cefas. Tu serás uma pedra. Então o Senhor começa a trabalhar o Simão. E que trabalho! Nós gastaríamos uma conferência para falar do trabalho do Senhor em Simão. Estude isso, irmão. Maravilhoso. Porque o discipulado de Simão Pedro é um paradigma. Tudo que o Senhor fez na vida de Simão Pedro segue o seu princípio por discipulado de todos nós. Ele quer conduzir todos nós do 10 ao 0. Foi o que ele fez com Pedro. Ele quer levar-nos a instâncias progressivas em que tudo que há no nosso coração vá sendo manifesto. 6 meses mais ou menos depois que Simão ouviu de Jesus, tu és Simão e tu serás Cefas, é que ele entra em um discipulado integral. 6 meses se passam, preste atenção, entre essa voz do Senhor que ele ouviu em João 1 até Mateus 4, quando eles deixam a rede, o barco do seu pai e passam a seguir Jesus de modo integral. Ainda se passa 6 meses. Então aquele chamamento, quando eles deixam o barco, deixam rede, deixam o pai, é o ponto em que o seu discipulado integral começa. Então entre um e outro dá 6 meses. Digamos que o Senhor está ali aguardando. Ele disse a Simão, tu és Simão, tu serás Cefas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Era isso que o Senhor iria fazer. Mas o Simão continuou pescando. O Simão continuou trabalhando. Até que 6 meses depois, de novo, o Senhor diz, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ali inicia o discipulado integral. Logo depois nós temos a narrativa de Lucas 5, aquela chamada pesca maravilhosa. Quando eles entram naquele mar, não pescam nada, recebem uma ordem do Senhor para lançarem redes, no plural. Pedro deve ter pensado assim, nosso Senhor entende muito de almas, mas de peixes entendo eu. E não tem nenhum peixe nesse momento aqui. Então vamos jogar uma rede só porque o mestre falou. Uma só basta. Mas ele mandou lançar redes no plural. Então ele lança a sua rede, o Simão, e aquela rede se enche de peixes e o barco quase vai a pique. E tem que chamar os sócios para ajudá-los a puxar aquela rede. Então ele chega na praia e se prostra diante do Senhor. E diz assim, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Como você lê essas palavras de Pedro? Na verdade, irmãos, Pedro está dizendo assim, Senhor, afasta-te de mim, mas não vai muito longe. Deixa o teu endereço. Eu preciso de ti. Tu és santo de Deus. Tu és totalmente outro. Tu não és como eu. Afasta-te de mim. Eu sou um pecador. E ali está o coração de Pedro sendo abatido e conquistado ao mesmo tempo. E assim o Senhor vai trabalhando esse Simão. E vai trabalhando, e vai trabalhando. E nós já vimos qual foi o estágio final. Quando nosso Senhor está proferindo seus últimos discursos, registrados por João, os discursos da sua intimidade, só João registra no cenáculo. Então Pedro dá aquela sua última, final bravata diante do Senhor. Eu por ti darei a minha própria vida. E o Senhor então diz que ele o negará antes ainda que o galo cante 3 vezes. E aí nós conhecemos a história e já compartilhamos até mesmo nesse encontro. Pedro nega o Senhor 3 vezes, Pedro chora amargamente,
Pedro se lembra da palavra do Senhor. Palavra ali é rema, porque o Senhor já tinha dito esse logos para Pedro. Pedro já havia guardado seu coração de alguma maneira. Antes que o galo cante, tu me negarás. Embora ele não pudesse crer nisso, ele não achava que fosse ser assim de modo nenhum. Mas quando nosso Senhor estava lá dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro no pátio, diante daquele braseiro, aquilo aconteceu. Ele negou o Senhor e negou 3 vezes. Então é dito no texto que o Senhor saiu da casa do sumo sacerdote. E ele não pode mais se aproximar de Pedro, e nem Pedro dele. Ele está preso. Nosso Senhor já estava manietado, já estava resguardado por aquela guarda do sumo sacerdote. E o texto diz que o Senhor fixou seus olhos em Pedro. E os seus olhos são como chama de fogo, João vai dizer. Então é dito que quando ele olha para Pedro, Pedro se lembra da palavra do Senhor. É como aqueles olhos que são chamas de fogo soprando aquela brasa que ele já tinha colocado no coração de Pedro. Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Então Pedro se lembrou da palavra rema do Senhor. E é dito, e saindo chorava amargamente. Então ele chegou ao fim de tudo. Isso é discipulado a Cristo. É assim que ele tem discipulado nossas vidas. Esse é o caminho. Isso significa caminho da cruz. Nós temos que tomá-lo voluntariamente. Porque nesse caminho de discipulado nós podemos rejeitar. Dizer, chega Senhor, basta Senhor, assim não Senhor, aqui não Senhor. E nós podemos fazer isso. E nosso Senhor irá parar conosco. Ele não é invasivo. Ele não é um ditador. Ele aguardará o tempo, de alguma maneira, em que nós possamos dizer, mais Senhor, sim Senhor, venha Senhor. Então na medida que ele foi conduzindo Pedro até esse fim, o que acontece? Restaura Pedro. João capítulo 21, essa é a sua história. Também já compartilhamos esse texto ontem. João 21, aquele texto maravilhoso. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então ele restaura Pedro não só na sua vida, mas também no seu serviço. Apacenta meus cordeiros, pastoreie minhas ovelhas, 3 vezes. Então Pedro é forjado, porque o Senhor forja vasos. O motivo é a mensagem precisa ser adequada ao mensageiro e vice-versa. O mensageiro tem que ser adequado à mensagem. Do contrário, ele é um professor e não um servo do Senhor, não um escravo de Cristo. Há necessidade que o mensageiro seja adequado, forjado de acordo com a mensagem. Você lembra a história dos profetas no Velho Testamento? Quando eles de alguma maneira recebiam um encargo do Senhor, então aquele encargo trabalhava dentro deles. Achadas as tuas palavras, logo as comi. A minha boca era doce como mel, no meu ventre se tornou amargo como fel. O que significa isso? Encargo. Jeremias profetizou 40 anos sem nem um convertido, nenhum fruto de arrependimento, durante 40 anos. Um dos maiores profetas. O mensageiro tem que ser adequado à mensagem. Que o Senhor nos ajude a compreender essa lição. Amém. E isso ele fez com Pedro, com Simão Pedro. Então ele forjou esse vaso de uma maneira tão particular. Agora, no que concerne a sua mensagem, o que ele tem para nos dizer? Vamos de novo aos primórdios. Quando tudo fica claro para Simão Pedro, então ele vai começar a ser um cooperador, como vimos ontem. Deus chama cooperadores, embora pudesse fazer tudo só, mas ele assim não decidiu fazer com cooperadores, com conservos, privilégio eterno, sublime nosso. Então Pedro vai começar a sua cooperação no eterno propósito de Deus, porque o vaso está forjado. Então o Espírito Santo desce no Pentecostes, e lá está Pedro pregando a mensagem. Você vê sempre ele primeiro. Em todas as listas dos 12 apóstolos, veja qual é o primeiro nome nos 3 evangelhos: Pedro. Quando você examina a Nova Jerusalém, ela tem 12 fundamentos. E diz, o primeiro fundamento é de jaspe,
E claramente é revelado que os 12 fundamentos são os 12 apóstolos do Cordeiro. E quando você lê a lista dos 12 apóstolos, sempre Pedro é o primeiro nome mencionado. Agora, por que o primeiro fundamento de jaspe? E se refere obviamente a Pedro, esse primeiro fundamento. Quando você vai a Apocalipse 4, fica tão claro e tão lindo. Porque em Apocalipse 4, quem é descrito não é Pedro, é Cristo, que se assenta no trono. E sabe o que é dito daquele que se assenta no trono? A sua aparência é de jaspe. Ou seja, Pedro foi trabalhado de tal forma que ele pôde refletir o caráter do seu mestre. Quando no final da sua vida, segundo a tradição, ele foi ser crucificado como seu mestre, ele disse: crucifique-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Que maravilha, irmãos! O primeiro fundamento é de jaspe. Quanto Cristo teve que trabalhar para fazer aquele caco de barro, para tornar aquele grafite opaco, fraco, em um diamante, jaspe. O diamante não é a luz, mas o diamante reflete a glória da luz, expressa a glória da luz. Quando a luz entra em um diamante, ela sofre difração, não é? 7 cores. Digamos que o diamante é um instrumento para revelar a glória da luz. Ele não é a luz. Um diamante no escuro não reflete nenhuma glória. Mas quando a luz entra por ele, ele tem a propriedade de revelar a glória da luz. Isso é o que Cristo faz com seus discípulos. Nós somos grafite, nós somos opacos, nós somos fracos. Mas à medida em que o grafite é submetido à pressão, tempo e temperatura, então ele se torna diamante. Não é agregado a ele nenhum outro elemento, é o mesmo carbono do grafite, mas agora é um carbono que passou por pressão, um carbono que passou por tempo, um carbono que foi enterrado a metros e metros, temperatura. Então agora ele pode refletir a glória da luz. Esse foi Pedro. Então ele vai iniciar seu trabalho de cooperação na obra eterna de Deus, no eterno propósito de Deus. Pentecostes, ele prega aquela mensagem maravilhosa, cristocêntrica. Se você ler a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, você não vai levar 12 minutos para ler. Então Pedro gastou isso para pregar a sua mensagem. O resultado daqueles 12 minutos de pregação foram 3.000 almas convertidas. Ah, que o Senhor continue trabalhando em nós, porque nós falamos, discursamos história, geografia, teologia, línguas, mas nenhum convertido. Mas não foi assim no princípio. Então, quando o Senhor operou através de Pedro, 3.000 almas convertidas. Mas agora nós chegamos no ponto que especificamente nos interessa. Atos 10. O Senhor vai mostrar para Pedro algo do seu propósito eterno. E então Pedro está orando, aguardando sua refeição ficar pronta, sobe ao eirado e vai orar. E quando ele está orando, sobrevém um êxtase. Então ele vê um lençol que descia do céu pelas suas 4 pontas. E dentro desse lençol toda sorte de aves, quadrúpedes e répteis e animais imundos. E certamente Pedro, quando vê aquele lençol, ele já tem um asco, porque essas coisas são imundas para um bom judeu, como era Pedro. Então ele ouve uma ordem do Senhor: Pedro, levanta-te, mata, come. O que o Senhor está dizendo? Qual é o sentido da visão? Ele está dizendo que no seu propósito eterno, ele também incluiu gentios. Ele também incluiu imundos, segundo o ponto de vista judeu. Ele chamaria judeus e gentios para serem herdeiros da mesma promessa em Cristo Jesus. Mas Pedro não podia compreender. Ele é capaz ainda, veja a força da tradição. Ele é capaz de colocar 2 palavras juntas que elas nunca podem andar juntas. Não e Senhor. Não podem andar juntas. Se ele vai dizer não, ele não pode chamar o Senhor de Senhor.
Ele tem que dizer sim, Senhor, ou então dizer só não. Mas Pedro é capaz de dizer não, Senhor, um contrassenso, não é? Por causa da sua tradição, por causa da sua religião. Não, Senhor, eu jamais comi qualquer coisa comum ou imunda. Então, Senhor, a sua condescendência, para que ele veja qual é a obra do Senhor, qual é o propósito eterno de Deus, ele vai dizer: Pedro, ao que Deus purificou, jamais consideres comum ou imundo. Sabe o que isso processa no coração de Simão Pedro? Quando ele vai escrever sua epístola, anos depois, já velhinho, ele vai usar essas palavras do nosso Senhor, a mesma. Ele vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 23, assim: tendo purificado, ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Agora ele escreve na sua epístola: tendo purificado as vossas almas, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Ele está escrevendo não aos judeus, ele está escrevendo aos eleitos, que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Ásia, Bitínia, etc. Então veja como o Senhor forjou esse vaso para ser cooperador nessa obra que tem a ver com o seu eterno propósito. A obra, com O maiúsculo, de Deus, o eterno propósito de Deus. Então, finalizando, Pedro aqui, ele vai escrever a sua epístola, agora um ancião, e ele vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Oh, como Pedro conhecia isso! Pedro sabe tão bem agora que ele é a rocha. Quando eles estavam indo para as bandas de Cesareia de Filipe, se você for lá, você vai ver que naquela região havia uma rocha imensa. Há uma rocha imensa, possivelmente não tão clara hoje quanto era na época. E quando eles estavam passando por um determinado ponto do caminho em Cesareia de Filipe, nosso Senhor para e faz um pequeno acampamento com seus discípulos e faz assim, e pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? Ele ouve uma série de respostas e depois ele faz a segunda pergunta: mas quem dizeis vós que eu sou? Então Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele vai ouvir do Senhor: e tu és Pedro, e sobre esta rocha, Petra, aquela grande rocha naquele caminho de Cesareia de Filipe, nosso Senhor podia eventualmente apontar para ela: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E agora Pedro vai escrever na sua epístola: chegando-vos para ele, a rocha que vive, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora no verso 5, aí está a ênfase dele. É aí onde Pedro sobretudo coopera. A casa de Deus é um templo espiritual de pedras vivas. Então ele vai escrever esse verso 5 de 1 Pedro 2: também vós mesmos. Você viu que foi exatamente o que foi feito com ele? Ele é a rocha que vive. Também vós mesmos como pedras que vivem. Esse foi o trabalho que o Senhor fez em Simão. Tu és Simão, mas tu serás uma pedra. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados. Primeiro, irmãos, quando nós recebemos pela graça de Deus a vida de Cristo em nós, nós fomos regenerados, ou nós fomos vivificados. Isso não basta. O propósito de Deus não está cumprido aqui, porque as pedras que agora vivem, que nem pedra eram, agora são pedras que vivem. Elas têm que ser edificadas, elas têm que ser postas juntas. Ontem nós examinamos aquela ênfase de Paulo na sua oração em Efésios 3: junto com todos os santos. Junto com Cristo nos deu vida, junto com Cristo nos ressuscitou, junto com Cristo nos fez assentar, juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E depois ele diz junto com todos os santos, e usa essa palavra junto muitas vezes lá em Efésios. Então Pedro está dizendo aqui basicamente a mesma coisa. As pedras que vivem são edificadas juntas, para que Deus tenha um templo espiritual. Ah, que importante compreender isso, irmãos. Vivendo como vivemos, tanto com um coração egocêntrico,
quanto numa geração egocêntrica, onde o que importa somos nós, nossas coisas, no máximo nossa família. Quanto importamos com ela, né? O eterno propósito de Deus é ter um templo espiritual de pedras vivas, onde nós somos dependentes uns dos outros, onde nós vivemos em mútua cooperação, onde Deus usa o resvalar das pedras umas nas outras para alisá-las, poli-las, podá-las, adequá-las, para que elas possam ser justapostas em um templo espiritual. Pedra sobre pedra. Você se lembra do templo de Jerusalém? Pedra sobre pedra. Que necessidade o Senhor tem de fazer isso conosco, irmãos? Mas nós precisamos desejar. Nosso Senhor não invade nossa vida, e nenhum irmão vai invadir nossa casa. Nós precisamos desejar que o Senhor nos edifique como pedras vivas, justapostas, abrindo nossas vidas, abrindo nossos lares, abrindo nossos relacionamentos, para que o Senhor possa nos podar, possa tirar as arestas, para que possamos ser pedras ajustáveis. Ah, irmãos, nós sofremos tanto por causa do nosso chamado temperamento, não é? Nós sofremos tanto por aquilo que nós chamamos nossa personalidade, da qual tantas vezes nos gloriamos tanto. Nessas coisas que o Senhor deseja entrar com sua tesoura, não para nos aniquilar, mas para nos santificar, transformar nosso temperamento, transformar nossa personalidade, operar e processar a cruz nas áreas mais fundas do nosso coração, formando em nós outro caráter de outro, daquele que é totalmente outro, para que então nós possamos dizer em verdade, e não importando as palavras bíblicas, só porque conhecemos a nossa mente. Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É tão fácil recitar esse versículo, mas que experiência é essa? Não vivo eu, não mais eu, meu temperamento, meus gostos, simpatias, antipatias. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o trabalho da cruz. Esse é o resultado do trabalho da cruz. Então foi isso que o Senhor fez com Pedro. Pedras que vivem ajustadas. Quando Jeremias lamenta pela destruição do templo de Jerusalém, diz de novo a história, a tradição, que há uma grande possibilidade de Jeremias estar vendo Jerusalém queimar de cima, numa caverna no Gólgota. Então Jeremias vendo aquela cidade queimar, e ele lamenta por muitas coisas. As mulheres estavam comendo os seus filhos assados no fogo, descrito no livro de Lamentações, está lá. As mulheres cozeram os seus filhos, porque Jerusalém foi sitiada. Você vê a condição que chegou o povo de Deus, por infidelidade a Deus. Então, uma das coisas que Jeremias lamenta, sabe qual é? Como estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas as pedras do santuário. Que lamentação é essa, irmão? As pedras do santuário foram escolhidas, foram separadas, foram cortadas lá da pederneira, você se lembra? Para que não houvesse barulho na edificação da casa de Deus. As pedras eram cortadas lá e trabalhadas lá. E quando elas eram trazidas para o templo, elas já estavam próprias. Que figura interessante, o trabalhar de Deus em nós. Então essas pedras agora estavam espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Isso tem muito a nos falar na nossa realidade atual como igreja. Será que o Espírito Santo tem trabalhado a cruz em nós de tal maneira que nós não somos pedras independentes? Não somos pedras isoladas? Nós estamos sendo edificados. Nós temos vivido uma vida mútua com nossos irmãos. Nós temos servido nossos irmãos. Temos sido servidos por nossos irmãos. Temos experimentado a cruz nos nossos relacionamentos. Esse é o caminho da edificação do templo espiritual de Deus, que responde ao eterno propósito de Deus, particularmente na visão de Pedro. Então vós mesmos, como pedras que vivem, 1 Pedro 2,5, sois edificados uma casa espiritual, mas veja que ainda não terminou. Edificados casa espiritual para quê? A casa é o propósito em si? Não. Para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Não é maravilhoso? Pedro, ao mesmo tempo, nesse versículo, está mencionando o templo e o sacerdócio, no mesmo versículo, dizendo que nós somos o templo e nós somos os sacerdotes.
Quando Zorobabel voltou, ele edifica o templo. A obra paralisa, já fomos lembrados aqui, paralisa aqueles 15 anos, depois retoma mais 5 anos, conclui o templo, total 20 anos, desde a vinda até a conclusão da edificação do templo. O templo está pronto, mas o sacerdócio é fraco. Então, 58 anos depois, Deus envia Esdras, e Esdras resgata a palavra de Deus e resgata o sacerdócio para Deus. Ele próprio era um sacerdote. Então agora o serviço da casa é fortalecido. Você vê que linda figura? O que o Senhor busca na sua casa? Um templo espiritual de pedras vivas justapostas, para que tenha um serviço espiritual agradável a Deus, um ministério espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais. Então a nossa adoração é outra, porque o templo espiritual de pedras vivas está sendo edificado, porque o serviço espiritual está sendo fortalecido. Então a nossa adoração é outra, então o partir do pão é outro, então o nosso reunir é outro, porque há esse precedente, esse antecedente. Compreendeu? Hebreus vai nos dizer que os sacrifícios agradáveis a Deus são frutos de lábios que confessam seu nome, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Essa é a visão de Pedro. E Paulo? Paulo foi o segundo vaso forjado por Deus na cooperação nesse eterno propósito. Qual foi o primeiro encontro? Estrada de Damasco. O que aconteceu lá? Aquele Saulo de Tarso, capítulo 9 o descreve como que respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ah, irmãos, o Senhor gosta de trabalho difícil. A expressão ali sugere que Saulo era um boi bravo. Você já viu um touro bravo, né? De longe. Passando lá seu casco na terra e abrindo suas entanas assim, suas narinas, né? Essa é a palavra que o Espírito Santo usou lá, dizendo assim: Saulo respirava ameaças, um touro violento, bravo, e morte contra os discípulos do Senhor, a seita do Nazareno amaldiçoado. Assim Paulo dizia. Então ele recebeu cartas dos principais sacerdotes de Jerusalém para ir a Damasco, prendê-los e arrasar com eles, aniquilar com eles. Na estrada, lá está o Senhor, aquele que trabalha com o impossível. Então ele joga o Saulo no chão, e aquele Saulo que achava que via tudo, o filósofo, instruído aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, quanto à lei, um fariseu, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então o Senhor joga esse Saulo no chão, quebra-o, deixa-o cego, para que ele compreenda que aquele que acha que tudo via, não via nada. 3 dias de cegueira. Quando ele abre os seus olhos, sabe qual é a primeira coisa que ele vê? É um tal Ananias. O livro de Atos nunca mais menciona quem ele era. Digamos assim, um simples irmão. Esse irmão batiza o Saulo de Tarso. E quando ele batiza o Saulo de Tarso, esses escamas caem dos seus olhos. E ele começa a ver. Que maravilha! Primeiro lugar, Saulo viu Cristo. Segundo lugar, Saulo viu o corpo de Cristo. Então seus olhos foram abertos. Toda a sua mensagem já foi dada. Agora Saulo seria um pregador, que o Messias é Jeová encarnado. E ele também pregaria que a igreja é o corpo de Cristo. E quem toca na igreja, toca em Cristo. Que a igreja é tão celestial quanto Cristo é celestial. Que a igreja é tão vitoriosa quanto Cristo é vitorioso. Que a igreja é tão invencível quanto Cristo é invencível. Porque ela está unida organicamente e inseparavelmente ao seu cabeça. Tudo que é verdade do cabeça é verdade do corpo. Onde o cabeça está, o corpo tem que estar, senão é um cadáver, não é uma pessoa. Isso é o que Saulo vê. Ah, irmãos, como alguém pode ver isso no seu espírito e viver de outra maneira, senão aquela que Saulo viveu? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque eu estou envolvido no eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha mensagem.
Para isso eu fui escolhido como um abortivo, um fora de tempo, algo que me separou antes de eu nascer, e aprouve, por sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Eu não consultei carne nem sangue, nem parti para Jerusalém para buscar uma autoridade apostólica antes de mim, mas eu fui para a Arábia. 3 anos, onde o Saulo estava tomando a sua lei, a palavra de Deus, o Velho Testamento, que ele tinha nas suas mãos e conhecia tão bem, e estava agora fazendo uma releitura. Agora ele podia ver Cristo em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, em Isaías, em Jeremias. E ele vai encher de Cristo as suas cartas, mostrando que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então ali estava agora o Paulo, fazendo a leitura, a releitura de todo o seu Velho Testamento, à luz da revelação de Cristo e da igreja. Então o que ele tem para nos dizer? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Essa é a ênfase, irmão. Não é maravilhoso, irmão? Então, Deus forjou o vaso Saulo de Tarso para nos dar a ênfase neste fato, que a igreja é corpo de Cristo. Vamos ler só um versículo dele e vamos seguir para João e terminarmos então essa sessão. Abre em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12. Veja o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele está pondo numa frase toda a sua visão. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Corpo de Cristo e membros desse corpo. Agora presta atenção na maneira de ele colocar isso em Romanos. Romanos capítulo 12. Abra por favor mais esse texto. Veja o que diz o verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Essa é sempre a ênfase dele, a ênfase principal. Vós sois ou somos um só corpo em Cristo, e agora escute, e membros uns dos outros. Que linda frase! Não apenas membros de Cristo, não apenas membro do corpo de Cristo no sentido de pertencer a Cristo, mas somos necessariamente, então, por consequência, membros uns dos outros. Então sim, ele vai poder dizer lá de novo em 1 Coríntios 12, por isso quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Esse é o corpo de Cristo. Amados irmãos, na primeira metade do século XIX, havia uma tal confusão eclesiástica, teológica, imoralidade, uma condição de vida tão abaixo do chamamento de Deus, exatamente igual aos nossos dias, primeira metade do século XIX, e ali o Senhor, por sua graça, mais uma vez, visitou a sua igreja. E quando ele visitou a sua igreja, alguns vasos foram forjados de uma maneira muito particular. Dentre eles, John Nelson Darby. Era um ministro anglicano que pregava só naquele lugar chamado consagrado, com seu colarinho clerical. O Espírito Santo abriu seus olhos e ele viu o corpo de Cristo. E quando ele viu o corpo de Cristo, ele vestiu pela última vez o seu manto clerical, subiu naquele lugar designado para pregar, e dali ele retirou essa paramenta e disse aos irmãos: daqui em diante eu sou um simples irmão. Então esse movimento foi conhecido como o movimento dos irmãos.
Quanta necessidade temos hoje de que o Senhor restaure em nós esse entendimento do corpo de Cristo. Embora muitos, nós somos um só corpo. Ah, irmão, se o Senhor encontrasse mais espaço em nós, para que nós deixássemos nossos títulos, nossas chamadas denominações, seguindo ministérios, linhas teológicas. Ah, que triste é quando pessoas nos encontram e fazem aquela pergunta: que linha teológica você segue? Que tristeza. Nós somos chamados para ser bíblicos, não para sermos calvinistas, arminianistas, metodistas, ou wesleyanistas, ou qualquer ista mais que você quiser colocar. Ah, que o Senhor guarde nosso coração, que o Senhor nos mostre o corpo de Cristo, que nós sejamos discípulos de Cristo, porque nós somos membros de Cristo e somos membros uns dos outros. Vamos deixar nossos irmãos com as suas posições, isso é entre eles e Deus. Cada um tem opinião definida na sua própria mente, mas vamos parar com debates teológicos. Essa mesquinharia, essas coisas que não levam a nada, tentando explicar o inexplicável, usando aquelas palavrinhas difíceis que você deve conhecer muito bem, e eu também as conheci. As palavrinhas da teologia sistemática reformada, se gloriando nelas. Ah, que o Senhor nos ajude, irmão. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Essa foi a visão de Paulo. Vós sois o corpo de Cristo, membros uns dos outros. Então vamos concluir com a visão de João. Qual foi o primeiro encontro de João com o Senhor? Nós já mencionamos. João 1, ele omitiu seu nome. Ele e André foram aqueles que ouviram João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus. Então lá estava João. Então guarde isso. O que João estava buscando? Ele e André. Quando o Senhor fez a pergunta: o que quereis? Então eles mostraram o que exatamente eles queriam. Onde tu assistes? Onde tu moras? Então já falamos, o Senhor disse: vinde, vede. E lá diz que eles foram, e ali é uma palavrinha também importante, que ainda não citamos, em João 1. E ficaram com ele. Ficaram com ele. Se você ler o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, você vai ver que quando o Senhor Jesus ora aquela noite para escolher os seus 12, ele passa aquela noite diante do seu Pai orando. É dito que ele escolheu 12 para estarem com ele. Essa é a primeira ênfase. Não é para fazer nada, não é para pregar, não é para expulsar demônios, é para estarem com ele. Então você vai ver as outras coisas. E para pregar, e para ensinar, e para manifestar o poder do reino, sim. Mas a primeira ênfase, estar com ele. Sabe o que aconteceu com Pedro e João quando eles foram açoitados diante do Sinédrio? E foi dito a eles para pararem de falar nesse nome de Jesus, em Atos, capítulo 4. É dito assim, que quando o Sinédrio viu a intrepidez com que Pedro e João respondiam àquelas autoridades que antes eles estavam escondidos delas, com medo do que poderia ser da vida deles, né? Agora eles viram a intrepidez de Pedro e João. E é dito por Lucas, né, registrando no livro de Atos assim: e eles compreenderam, o Sinédrio compreendeu, que eles haviam estado com Jesus. Essa era a marca deles como discípulos. Estar com, não pregar sobre. Há muitos que pregam sobre Jesus, mas têm estado pouco com Ele. Estar com Ele. Então, João foi chamado, e isso João buscava. Senhor, onde moras? Foram e ficaram com Ele. Por isso, no seu próprio Evangelho, ele se descreve como aquele que reclinou sua cabeça no peito de Jesus. Ah, isso ele não vai deixar para trás. Ele vai dizer. É uma realidade dele. Ele omitiu o seu nome. João não quer chamar a atenção para ele, mas ele não vai deixar de dizer que ele reclinou sua cabeça ali. Foi o único nesse sentido. Digamos que ouviu os batimentos daquele coração. Então ele vai poder dizer: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai. Mas ele também vai poder dizer que ele estava conchegado no seio de Jesus. Em João capítulo 13, no verso 23. Lá estava aquele discípulo conchegado
no seio de Jesus. Que maravilha, não é? Então o que João tem para nos dizer? João tem para nos dizer que o eterno propósito de Deus é que Deus o Pai tenha uma família de filhos unidos ao seu Filho unigênito. Porque união é a palavrinha-chave para todos os escritos de João. União com Cristo é o tema de João. Nos seus 5 livros. Pena que quando nós abrimos o 5º, nós vamos ver gafanhotos, bestas, gafanhoto do tamanho do homem. Pode imaginar uma coisa dessa? Um desses correndo atrás de você? Então quando você lê aquele livro, seu cabelo arrepia, chifres para todo lado, não é? Mas nós deixamos de ver o cerne daquele livro, Cristo e a igreja, a união de Cristo com a igreja, porque esse é o tema de João ainda em Apocalipse. Veja como ele termina. Ele não termina com nenhuma besta e nenhum gafanhoto. Ele termina com o Cordeiro no trono e a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Então são 5 livros sobre união com Cristo. Esse tema de João. Porque João então viu que o Pai eterno tem um desejo eterno de ter uma família de filhos iguaizinhos àquele filho que é as suas delícias. E sabe o que ele fez para isso? Qual é o caminho para o eterno propósito de Deus? Guarde isso, irmão. Qual é o caminho para o eterno propósito de Deus? A cruz. A cruz de Cristo. E ele então já a tomou e já a cumpriu cabalmente, e agora a cruz operando nos seus discípulos. Esse é o caminho para a realização do eterno propósito de Deus. Vamos esquecer tudo que nós estamos falando nessa conferência, menos isso que nós estamos falando agora. A cruz é o único caminho para a realização do eterno propósito de Deus. O Filho cumpriu o eterno propósito de Deus na cruz. O grão único de Deus, santo, inculpável, separado dos pecadores. Ele foi plantado na terra como o grão unigênito, o grão de trigo. Mas se ele cair na terra e morrer, não ficará só, mas produzirá muito fruto. Em outras palavras, muitos filhos. Nas palavras de Hebreus, conduzindo muitos filhos à glória. Porque ele aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da nossa salvação. Tão claro, não é? Então o propósito do Pai eterno é ter filhos semelhantes ao seu Filho. Por isso ele é o unigênito e se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a visão de João. Então podemos dizer, resumindo e concluindo, que a ênfase de Pedro é que nós somos as pedras vivas e devemos ser edificados juntos. A ênfase de Paulo é que nós somos o corpo de Cristo e somos membros uns dos outros. E a ênfase de João é que nós somos a família de Deus, então devemos amar-nos uns aos outros. E você sabe que essa palavra também é bem particular de João, não é? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sabe o que de novo a tradição diz? Que João provavelmente morreu em Éfeso. Partiu para o Senhor de Éfeso com mais de 90 anos de idade. E quando ele era levado à reunião dos irmãos e alguma palavra era pedida a João que desse aos irmãos, sabe o que ele dizia? Filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O Pai busca uma família de filhos semelhantes ao seu Filho unigênito, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando João dizia essas palavras, ele estava repetindo as palavras do seu mestre. João 13, 34. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque esse mandamento era novo. Na lei já dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento do Senhor é novo porque essa agora não é a medida. Você não vai amar o seu próximo como você ama você. Essa já é uma grande medida, porque nós nos amamos demais. Então, se amar o nosso próximo como nós amamos a nós, você já vai receber boas coisas. Mas o Senhor elevou o padrão e disse: amarás ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
O Senhor amou-nos mais do que amou a si. Porque se Ele amasse a si mais do que a nós, Ele nunca teria se submetido à cruz. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Novo mandamento eu vos dou. E nisto é que conhecerão todos que sois os meus discípulos. Em outras palavras, Ele está dizendo: essa é a marca. Porque se vocês profetizam, é em parte. Se vocês conhecem, é em parte. Se vocês têm dons, é em parte. Mas eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale língua de homens e de anjos, se não tiver amor, nada serei. Um símbolo que soa, um sino que retine. O eterno propósito de Deus tem essas três facetas. Então que o Senhor, mais uma vez, amados irmãos, nos ajude a apreendê-lo por revelação, não intelectualmente, para que vejamos qual é o eterno propósito de Deus em Cristo. Esse é o eterno propósito de Deus em Cristo. E qual é o caminho para ele? A cruz. O grão de trigo foi plantado, produziu já muito fruto, mas resta algo. Agora os seus discípulos têm que dizer: quero andar, conhecer, seguir no caminho da cruz, negando a mim mesmo, tomando a cruz e seguindo o meu Senhor. À medida que formos fazendo isso, vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Que o Senhor continue então falando aos nossos corações. Vamos fazer aqui esse intervalo. Então, diante do Senhor, esperamos sua graça para termos essa última sessão e concluir. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor deixou nas tuas escrituras esse tríplice testemunho. Obrigado porque estamos seguros de que esse é o teu eterno propósito. E te rogamos, Senhor, te pedimos que queremos ser para ti um templo espiritual de pedras vivas ajustadas, um sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a ti. Também te pedimos que nos abra os olhos para vermos que somos teu corpo, membros teus e membros uns dos outros. Ajuda-nos a amar-nos uns aos outros. Ajuda-nos a cuidar-nos uns dos outros. Também, Senhor, assim, nos ajuda e nos ensina a viver como família tua. Ajuda-nos para que nossos laços entre nós sejam muito superiores a laços carnais. Sabemos que daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como verdadeiramente tua família. Senhor, purifica-nos. Senhor, ajusta-nos, alinha-nos, nós te pedimos. Confiamos em ti, Senhor, que antes de tua vinda gloriosa, o Senhor, por tua graça, terá na terra um remanescente fiel, que testemunha do valor e do significado desse teu eterno propósito. Por isso, Senhor, continua nos explicando espiritualmente o significado dele. Confiamos-nos a ti, em nome de Jesus.